Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Quem está feliz com o Senhor? Quem tem recebido do Senhor? Glórias. Aleluia, Jesus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus pastores, a pastora Sandra, o pastor Marcos, por essa oportunidade, por confiar, no meu ministério, que até pouco tempo eu corria tanto, mas a gente tem que obedecer, É a obediência. E eu estou aqui por obediência e por amor ao meu Deus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem em Marcos 5, do 21 ao 34. É uma passagem muito conhecida, mas eu creio que ela tem endereço. Amém? Deixa eu só me arrumar aqui. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. A cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. E passando Jesus outra vez no barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, aqui é uma história, dessa mulher que sofreu 12 anos. Só que isso aqui deveria ser a história de Jairo. E ela caiu como se fosse de paraquedas nessa história, Porque era para que Jesus fosse até a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava à beira da morte. Então ali, Jesus à beira do mar juntou aquela multidão. Aqui fala uma grande multidão, não era uma multidão, era grande multidão. E ali, com essa multidão, essa mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, e ela já tinha percorrido todos os médicos e não conseguiu a sua cura. E na palavra diz que ela tinha gasto tudo que ela tinha,
procurando um médico, todos os médicos que ela sabia, ela foi atrás. Só que ela não teve resultado. Só que um belo dia, ela ouviu falar de Jesus. E o que a palavra do Senhor nos diz? Que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui ela ouviu falar de Jesus, e aonde veio no coração dela, eu creio assim, né? Ela falou assim, agora é a chance que eu tenho. Né? E ali ela não temeu, irmãos, porque naquela época, a mulher quando estava, né, nesse período, ela não poderia ter contato com ninguém, porque elas passavam por impura. Era a lei daquela época em Levítico, né? Que quando a mulher estivesse nesse período, ela não poderia ter contato, que tudo que ela colocasse as mãos ficaria imundo. Então ela não podia sair de casa. E ela tinha o quê? A multidão. Ela tinha que passar pela multidão. Ela poderia ser apedrejada. Só que ela não teve medo. Ela não pensou nas consequências que podia trazer para ela. A fé dela foi tão grande. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando ela ficou sabendo, né, que ela ouviu falar de Jesus, ela disse aqui, ó, no versículo 28, porque dizia, então quer dizer que ela dizia, se tão somente tocar nas vestes, sararei. Então ela falou para ela, né? Então, tão somente eu tocar nas vestes, eu sararei. E eu creio que naquele momento ali, ela tomou a decisão de sair de onde ela estava. Ela saiu do conforto dela. Ela saiu da zona de conforto para ir até a Jesus. Porque ela poderia muito bem só ouvir e ficar quieta. E achar que, como ela nunca teve resultado de nada, ela poderia ficar quietinha lá. Não, eu não vou tentar mais. Mas não, ela acreditou. Ela acreditou. E ali ela recebeu. Porque ela, mesmo ela sabendo que ela poderia ser apedrejada, ela não citou nenhum momento de ir até o encontro de Jesus. E ali ela passou pela multidão. E quando ela tocou, ela somente tocou nas vestes de Jesus. E ali saiu virtude. A virtude não saiu das vestes de Jesus, saiu dele. E ali na hora que ele sentiu saindo aquele poder dele, ele falou, epa, peraí, alguém me tocou. E o que os discípulos falaram para Jesus? Mestre, com a multidão, grande multidão, te apertando, você pergunta, quem te tocou? Como assim? Mas aí era o segredo, né? Porque ali tinha saído a virtude. Jesus sabia que alguém tocou um toque especial. Não foi um toque qualquer. E ali, ela foi curada instantaneamente. Aonde ela nunca recebeu de homem algum a cura dela, mas ela recebeu com um simples toque nas vestes de Jesus. E eu creio que muitos, quando você se coloca diante do Senhor, com essa fé inabalável, você recebe a sua vitória, a sua cura. Porque o Senhor, Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele tem restauração. Mas basta você crer e você confiar, porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, a recompensa vem. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, aí quando Jesus percebeu que alguém tinha tocado ele, que saiu a virtude, ele falou, epa, peraí, alguém me tocou. E ali ele começou a procurar quem tinha tocado nele. E ela, com aquele medo, que aqui na palavra diz que ela temendo e tremendo. Por quê? Porque ela poderia ser apedrejada. Ela não sabia qual seria a reação quando ela contasse o problema dela.
Mas ali, ela foi sincera ao Senhor. Ela não escondeu de Jesus que tinha sido ela. Ela foi diante de Jesus e contou toda a história para Jesus. E ali o que Jesus falou para ela? Filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Não foi o Jesus colocar as mãos dela que ela recebeu a cura dela. Foi a fé dela. Por quê? Porque ela já saiu de casa cultuando ao Senhor e dizendo para Deus o quê? Tão somente eu tocar nas vestes dele, eu sararei. Então ela já saiu de casa fazendo o quê? Cultuando. Será que quando você sai da sua casa, você já sai cultuando ao Senhor? Será que quando você lá na sua casa, você entrega os seus problemas para o Senhor, coloca nas mãos dele e você chega aqui para adorá-lo, confiando que ele vai fazer no que você colocou? É isso que falta, irmãos. Nós chegamos aqui de qualquer jeito, nós queremos dar para Deus de qualquer jeito, uma adoração de qualquer jeito. Deus não quer isso. Deus quer a sinceridade do seu coração, Deus quer reverência. Não é de qualquer jeito. Muitas das vezes nós não sabemos pedir para o Senhor. Mas hoje, eu creio em nome de Jesus que você vai mudar. Porque o Senhor, Ele vai tocar no seu coração. Ele vai te mostrar a forma que Ele quer que você o adore. Irmãos, muitas das vezes, Deus nos coloca algum problema, alguma enfermidade, algo para nos testar, para nos provar. Até mesmo para nos ensinar. Porque muitas provas que nós passamos, muitas delas é desobediência. Aí vem aquela luta que a gente não sabe o porquê. Mas essa luta é para que o Senhor venha te ensinar a maneira que Ele quer que você seja. Enquanto eu fazia o meu querer lá atrás, o Senhor não operava na minha vida. Quantas e quantas vezes eu retrocedi na minha vida. E eu voltei tudo. Eu poderia estar no meio do caminho, já tinha passado uma grande fase, um grande processo. Aí chegava lá na frente, quase para receber a bênção, o que eu fazia? Desistia. Aí voltava para o final da fila. Porque quando você retrocede, você volta para o final da fila. E aí você tem que passar todo o processo novamente. E muitas das vezes a gente passa algo, é porque Deus está tratando conosco. E ai daquele que coloca a mão aonde está a mão do Senhor. É onde que nós precisamos pedir o discernimento ao Senhor para saber quando é aquele processo que a pessoa está passando, aquela luta, é de Deus ou é uma luta mesmo onde a gente pode ajudar. Então, irmãos, assim, eu tive muitas fases na minha vida e não foi fácil. Quantas noites eu tenho certeza que eu vou ter muitas outras oportunidades para contar assim todo o meu testemunho, porque é o que eu falo, que eu amo contar o que Deus faz, porque hoje eu aprendi a obedecer a Deus, eu aprendi a servir o Senhor com sinceridade. Então, hoje eu vejo a diferença de quando a gente se coloca na posição, a gente tenta fazer da forma correta, porque nós somos pecadores, irmãos. Todos os dias nós pecamos. E aquele que fala que não peca é mentiroso.
É a palavra. Então, quando eu tenho visto o que Deus tem feito na minha casa, na minha família, e eu falo que todos os dias eu agradeço ao Senhor o pouco, não é grande coisas, irmãos, não é casa, não é carro, não é vida financeira que você tem que agradecer a Deus o que Ele faz na sua vida, mas é nos mínimos detalhes. Quantas pessoas queriam estar hoje aqui sentada nessa cadeira para receber uma palavra de Deus e não pode, porque está num leito de uma cama no hospital? Quantos queriam ter amanhecido e não amanheceu? E a gente não valoriza isso. Nós não valorizamos as pequenas coisas. A gente acha que é só a vida financeira. Se a vida financeira estiver bem, está tudo bem, glória a Deus. Não, irmãos. A gente tem que valorizar as mínimas coisas que o Senhor faz na nossa vida. Eu agradeço ao Senhor todos os dias, por Ele me dar o fôlego de vida, por eu poder acordar e dizer: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está me concedendo mais um dia de vida. Eu tenho, assim, uma coisa com Deus, que eu gosto muito, assim, de conversar com Deus. E toda vez, quando eu trabalhava fora, eu pegava o ônibus. Nessa época, eu acho que eu já era casada. E até antes mesmo de casada, sempre tive isso comigo, de ficar conversando com Deus, olhar para o céu assim, e ficar falando com Deus em pensamento. E toda vez que eu passava no centro da Ceilândia, né, onde eu via aquelas clínicas, né, ali eu pegava e falava assim com Deus, assim, olhava assim, falava: Jesus, oh meu Deus, eu tenho um sonho, meu Deus, de poder trabalhar em uma clínica, poder usar um uniforme social e um sapato de salto, andar o dia todo, toda arrumada assim no social. Olha só o pensamento. Mas era um sonho naquela época que eu tinha. E isso foi passando anos, e eu sempre com isso. Toda vez que eu passava em uma clínica, toda vez que eu ia num hospital, em algum lugar, que eu via aquelas enfermeiras, né, aquelas recepcionistas, toda lá de uniforme, toda bonitinha, arrumadinha, eu falava: ô Jesus, deixa eu trabalhar num lugar assim. Eu falava, irmãos, com Deus. Passou muitos e muitos anos. Um dia, nesse período, eu já estava casada, e foi num período assim que nós estávamos separados. A gente tinha se separado, pouco tempo de separação, e eu recebi uma ligação de uma amiga minha que trabalhava em uma clínica, que ela falou assim: Ana, uma funcionária aqui vai tirar férias. E eu pensei em você. Você aceita tirar as férias dela? Mas é só férias, porque, né, elas não tem vaga. Você não vai ser fichada. É só por um mês. Eu falei assim: eu quero sim. Aí ela pegou e falou assim: então eu vou conversar com o doutor. Eu falei: tá bom. No outro dia ela me ligou. Ela me ligou e falou assim: olha, eu conversei com o doutor, ele falou que é para você vir amanhã, 1h30 da tarde, que ele vai fazer uma entrevista com você. Eu falei: meu Deus, eu vou ter que fazer entrevista? Nunca tinha feito entrevista na minha vida. Eu falei: pronto, e agora, se eu não passar nessa entrevista? E se ele não aceitar? Aí veio os pontos de interrogação, que muitas das vezes a gente duvida das coisas que Deus tem para nós, né? Aí, quando chegou no outro dia, que era para eu ir fazer a entrevista, quando foi 11h30, eu já estava pronta. 11h30 o telefone tocou e eu atendi, era ela. Ela pegou e falou assim: Ana, o doutor acabou de me ligar, falou que não vai dar para te atender.
Só que ele teve um imprevisto e não vai poder vir. Me desculpa, porque dele não poder te atender e você já está arrumada, né? Não deu para eu, não sabia que isso ia acontecer. Falei, não tem problema. Aí ela pegou e falou assim, mas tem uma coisa. Ele falou que amanhã para você vir 8 horas da manhã e para você já vir para trabalhar, que ele não vai fazer entrevista com você. Olha o agir de Deus. Eu falei, glória a Deus. Oh, Jesus, tu és fiel na minha vida. Irmão, 7 horas da manhã eu estava na porta. 7 horas da manhã. Aí cheguei lá, irmão, mas o diabo é sujo. Aí eu cheguei lá e tudo. Aí quando foi 8 horas, ela falou assim, ó, no período da manhã, quem atende é porque lá é 2 donos. O de manhã, ele é mais bonzinho, né? Ele não briga, ele é mais maleável, assim, tal. E o outro da tarde, que era o que ia fazer a entrevista comigo, é o mais durão. Ele é bem ignorante, porque ele é coronel da PM, e daqueles assim, bem rígido, bem, sabe? Ele chamava atenção mesmo, assim, sem dó. Aí eu falei assim, tá bom. Eu não conhecia, não sabia, né, até onde era essa ignorância dele. Aí, quando chegou o primeiro, ela me apresentou e tudo, aí ele me deu boas-vindas e tudo. Aí, beleza, trabalhei o período da manhã. Aí, à tarde, o que era durão, não pôde ir. Aí, foi a filha dele foi substituir ele. Aí ela trabalhou até umas 4h30 e foi embora. Aí nisso, ela pegou e falou assim, Ana, você pode ir embora. Porque aqui a gente vai revezando. Quando todos os doutores vão embora, aí a gente dispensa e fica uma só para atender o telefone. Não precisa ficar todo mundo até às 18. Falei, tá bom, mas você tem certeza? Como o primeiro dia, né, irmãs? Eu queria mostrar serviço. Aí ela falou assim, não, pode ir embora, pode ir tranquila. Falei, tá bom. Irmãos, eu toda feliz com o meu primeiro dia de trabalho. Aí desci as escadas, é bem ali, abaixo da Poliele. Aí bem de frente o semáforo. Eu atravessei a primeira pista, né? Aí entra uma pista e outra, tem um semáforo e uma calçada. E eu fui andar rápido para pegar o sinal aberto ainda, né, para atravessar a pista. E ali tinha uma pedra que estava solta, só que eu não vi, e eu tropecei nessa pedra. E eu tropecei e eu caí de frente com o rosto no cimento. E ali eu tentei, né, colocar as pernas, segurar, mas não achei mais perna. Sabe, eu fui com tudo no chão. Eu só consegui apoiar um pouco as 2 mãos, que é onde não deu para eu bater assim todo o rosto na calçada. Só que ainda pegou no nariz. Aí, nisso aí, quando eu não conseguia levantar, graças a Deus, Deus colocou 2 moças que vinham atrás de mim. Elas me pegaram, e elas pegaram e falaram assim, você quer que a gente te leve para o hospital? Ou você tem algum lugar mais próximo aqui que a gente pode te levar? E aquele sangueiro, sabe, todo ensanguentado, nariz saindo sangue. Eu falei, Jesus, na hora assim, sabe, eu só pedi ela, me leve para aquela clínica ali, que tem uma amiga minha. Aí ela foi, me levou, me deixou lá, explicou o que tinha acontecido, que eu não conseguia raciocinar no momento. Aí já veio gente não tinha gelo, aí veio com uma garrafinha de água congelada e colocando no nariz. E aquele movimento todo, eu falei, Jesus amado, eu só pensava no meu trabalho. Aí ela falou assim, vou te levar para o hospital. Eu falei, tá bom. Aí cheguei lá, eu logo fui atendida, porque estava saindo muito sangue. Lá fizeram raio-x, eu tinha trincado, né, esse osso do nariz. Não chegou a quebrar totalmente, mas trincou. E ali ela foi e me deu um atestado de 5 dias. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, se eu der esse atestado,
eu não vou ter o emprego, porque eles não vão aceitar o atestado. No primeiro dia de trabalho, eu vou perder o serviço. E ali, eu peguei e falei com ela que eu não iria dar o atestado para ela. Falei assim, eu não vou dar o atestado, eu vou trabalhar desse jeito. Eu vou dormir sentada, e eu dormindo sentada, o rosto não vai inchar, no meu pensamento, né? Aí, quando foi no outro dia, irmãos, eu amanheci com o meu rosto, passei a noite todinha sentada, né, com dor e tudo. Eu amanheci com o meu rosto todo roxo. Eu não sei se a pastora lembra dessa situação. E aqui no meu olho, como eu sou branca, então imagina, né? Estava toda roxa, como se eu tivesse levado um murro no meu olho. Falei assim, Jesus, e agora? Como que eu vou para uma recepção com o rosto todo roxo? Aí ela falou assim, olha, quando o doutor chegar, eu vou contar o que aconteceu, e se ele te liberar, aí é com ele, aí você vai para casa. Falei assim, beleza. Só que quando ele chegou, o bonzinho, irmãos, imagine o que não era, né? Aí quando ele chegou, ele pegou, ela foi, contou e tudo, aí ele foi até na recepção, não me chamou no consultório, pegou e falou, deixa eu ver seus olhos. Aí colocou a luzinha, olhou um, olhou o outro, não aconteceu nada não, tá ótimo. Aí ela pegou e falou assim, doutor, ela pode continuar a trabalhar? Pode, tranquilo, só vai lá na farmácia, compra um remedinho para ela, aí deu um nome que vai melhorar nos hematomas. Eu falei, tá bom. Irmãos, ali Deus me deu tanta força, porque eu sabia que aquilo ali era Deus que tinha me dado aquele emprego. Para mim, ia ser só os 30 dias. Mas aquele ali, eu estava com tanto amor naquilo ali, porque era um sonho, uma coisa que eu tinha colocado diante do Senhor. E eu peguei e fui trabalhando, irmãos. Diante de Deus, para mim, no momento assim que eu estava atendendo, eu não via como se eu tivesse, com a situação que eu estava ali vivendo, com o rosto roxo. Eu não conseguia. Glória a Deus, né? E eu só percebia quando as pessoas chegavam e ela olhava para mim, tipo assim, nossa, coitada, essa apanhou do marido a noite todinha. E nisso, quando a minha família soube, né, e como eu estava separada recentemente, todo mundo imaginava o quê? Foi todo mundo em cima da minha mãe. Não, o Nildo bateu na Ana. Ele espancou ela, que ela está com o rosto todo roxo. Ainda tive que passar por isso. Eu falei, gente, não é nada disso. E ele quase nem foi saber do outro dia que aconteceu, que contaram para ele. Ele não tem nada a ver. Ah, mas isso daí está muito feio, está muito roxo, é um murro que você levou, não foi uma queda. Eu falei, se foi uma queda. E ali, irmãos, eu passei mais ou menos 20 dias com o rosto roxo. Só que depois desses 20 dias, deu os 30 dias, deu 60 dias, deu 90 dias e eu estava lá. Aí a minha amiga virou e falou assim, Ana, eu vou ter que chegar no doutor e perguntar como vai ser a sua situação. Porque aqui são 3 funcionários. Ele não vai continuar com você. E eu vou ter que chegar para ele e perguntar se ele vai continuar com você ou se vai dispensar, porque senão nós temos que assinar a sua carteira. Eu falei, tá bom. Aí ela foi na sala, ela voltou. Eita, mas tu, hein? Tu é sortuda, porque ela, né? Aí ela falou assim, tu é sortuda. Eu falei assim, não, minha filha, é Deus que é na minha vida. Aí ela falou assim, pois amanhã você traz a sua carteira que ele vai continuar com você. E o que era ruim, era o que eu mais tinha afinidade, que tudo que eu precisava, ele fazia por mim. Interessante, né? E o outro não. Mas o que elas falavam assim, eu não sei, você é do contra, porque todo mundo aqui é meio assim com ele, tem medo até de chegar perto. E você não. Tudo que você pede para ele, ele te dá.
Tanto que quando eu fui pedir conta para ele, eu trabalhei lá, irmãos, 4 anos, era para ficar 1 mês. Isso é o quê? É Deus ou não é? Para quem ia tirar só 30 dias de férias. E Deus realizando o quê? Um sonho. Algo que eu tinha colocado muitos anos na presença de Deus. E Ele me ouviu. Então, isso é o quê? Eu tive um processo. Eu passei por um processo em que o inimigo tentou tirar a minha bênção, mas eu não permiti. E isso é na nossa vida, irmãos. Quantas coisas nós passamos antes de receber uma bênção? Quanta luta. Quando vem luta, pode ter certeza, mas fica, sua bênção está na porta. Então, passe por a luta, passe dando glória a Deus, passe orando, vai com o joelho no chão. Um dia, a outra oportunidade que eu tive, eu falei que às vezes eu fazia cara de paisagem para o meu esposo, que quando ele estava com a mão na cabeça, preocupado como ia pagar as contas. Eu falei com ele, meu filho, quando a gente está na posição, você sendo fiel ao Senhor, não tem como Deus não abençoar. Não tem como. Isso não entra na minha cabeça. Aí eu falei com ele, falei, meu filho, calma, tem tantos dias ainda, Deus vai abençoar, Deus vai trazer. Tem quantos anos que eu estou em casa sem trabalhar e Deus tem suprido toda a nossa necessidade. Você acha que vai ser agora que Deus não vai fazer? Agora que Ele vai fazer. Só que ali, eu falava isso com ele, porque se eu descabelasse com ele já preocupado, o que seria dele? Se eu me preocupasse, colocasse também aquela preocupação toda também, nossa, realmente, nossa, não vai dar tempo. Meu Deus, o que a gente vai fazer, pelo amor de Deus? Como que ia ficar ele? Nós temos que ter sabedoria, irmãos. Só que aí, o que eu fazia? Quando eu saía de perto dele, quando eu ia deitar, eu ia para o meu joelho, na beirada da minha cama, e apresentava a Deus. Eu falei, Senhor, está assim, assim, assim. Senhor, o Senhor, até hoje o Senhor supriu, e não vai ser agora, meu Deus. Está aqui, Senhor, envia clientes, envia, meu Deus, abençoa a empresa, Senhor. Abençoa, envia, Senhor, envia. No outro dia ele estava trabalhando, sendo chamado para fazer o serviço. Isso é o quê? É a fé que gera a recompensa. O que eu fui chamada da clínica foi uma fé que eu acreditei, que eu coloquei na presença do Senhor. Passei por luta, passou, só que eu tive a recompensa. Eu trabalhei lá até o dia que eu quis trabalhar, tanto que eu que pedi conta. E ali eu fiz acordo com ele, e no em acordo, você tem que devolver, né, o 40%, né? E ele falou assim, não, Ana Cláudia, não precisa devolver. Pode ficar para você. Sabe? E outra coisa, é esse testemunho que eu acho assim, muito forte. E um outro que foi pela fé mesmo, irmãos. Foi fé purinha. É a fé que gera recompensa. Um dia, nessa época eu não era nem casada, eu cheguei e falei com a minha mãe, morava eu e minha mãe. Eu falei assim, mãe, a gente não tinha carro ainda, e a gente precisava que os parentes, né, o nosso passeio sempre era em casa de família, um almoço para reunir a família e tudo. Eu peguei e falava, aí a gente tinha que depender de alguém para buscar a gente, para levar, para trazer, e aquela coisa toda. Aquela dependência dos outros. E um dia eu falei com ela assim, em janeiro, eu lembro como se fosse hoje. Ela estava no quarto, aí eu entrei no quarto e tinha uma escrivaninha, eu bati minha mão. Falei, mãe, esse ano eu compro o meu carro. E ela falou assim, como é que você vai comprar carro? Eu falei, não sei, mas eu falo com a senhora que esse ano não vira sem eu comprar meu carro. Falei com ela e esqueci, irmãos. Eu esqueci. Quando passou meses, foram meses, ela recebeu uma ligação, ela falou, uma amiga dela, pegou e falou assim, Aparecida, cadê a Aninha? Que eles me chamam de Aninha. Aí ela falou assim, está trabalhando.
Ó, a Juliana, que é filha dessa amiga da minha mãe, vai vender o carro dela. E esse carro, quem tirou, foi tirado no meu nome. E eu já falei para ela que ela não vende para ninguém, a não ser para a Aninha. Irmãos, tem bênçãos que você não precisa ir atrás. Deus envia até você. Aí eu peguei, aí nisso, e eu determinei a forma que eu queria o meu carro. Eu falei a marca, eu falei a forma que eu queria de 4 portas e tinha que ser prata. É bom, irmãos, a gente pegar e pedir, mas saber pedir também, viu? Que aí Deus vai te dar. Agora você pede um novo, viu? Que na época eu esqueci de colocar que era um 0. Aí nisso ela pegou e foi me ligou. Aí a minha mãe falou assim, ó, liga para ela que ela quer falar com você. Eu falei assim, eu vou ligar agora. Nisso primeiro eu conversei com meu irmão, né? Porque eu dependia, né, do meu irmão também, saber dele se podia, porque eu dependia dele, que eu trabalhava com ele. Aí nisso, aí ele falou assim, não, liga para ela, pede para amanhã ela trazer o carro para a gente dar uma olhada. Aí eu, esse negócio então não sei não, vai dar certo. Aí liguei para ela, aí ela falou assim, Aninha, eu não vendo esse carro para ninguém, eu só vendo para você. Por isso que eu estou te ligando, porque ela vai casar e ela vai mudar para Minas, e o esposo dela já tem carro e ela não quer levar o carro, ela não precisa do carro. Então, eu quero passar esse carro para você, porque eu sei que você não vai sujar o meu nome. Eu falei assim, Lucimar, mas me fala uma coisa, como que é esse carro? Aí ela pegou e falou assim, é um Corsa sedã, prata de 4 portas. E foi o que eu tinha colocado para o Senhor. Aí eu falei assim, como é que é? Eu não entendi não, a ligação falhou. Aí ela falou de novo, é um Corsa sedã prata de 4 portas. Eu falei assim, tem como você trazer amanhã? Ela falou, tem. Amanhã de manhã, eu e meu genro, a gente leva aí para você dar uma olhada. E ali, irmãos, quando esse carro chegou, esse carro só teve uma dona. E a filha dela era a segunda dona, só que tinha pouco tempo que ela tinha comprado também. Isso, irmãos, eu estou dizendo porque às vezes você acha que é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E ali, irmãos, quando esse carro chegou, eu estava no caixa. Quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, é esse carro. Irmãos, ele era a coisa mais linda. E era o meu sonho, né? Aí o meu irmão foi, aí só vi meu irmão abrindo, né, o capuz, olhando o motor, olhando isso, olhando aquilo. Irmãos, Deus ele faz por completo, que até o pneu do carro tinha os cabelinhos de novo. Os 4 pneus tudo novo, sabe? O carro estava 0, não tinha um arranhão, o carro estava inteirinho, inteirinho, inteirinho. Aí o meu irmão falou assim, Ana, você gostou? Eu falei assim, eu amei, é o meu sonho esse carro. Aí ele falou assim, então a gente vai ficar porque ele está perfeito. E ali, irmãos, Deus mais uma vez me abençoou com um sonho que eu tinha, que eu achava que era impossível. E Deus realizou esse sonho. E outra, aí nisso eu peguei e falei assim, mas vem cá, tem que dar uma entrada, né? Tem que dar o valor que ela queria de entrada. E ela passaria o carnê, né, com as prestações. Aí ela pegou e falou assim, na época ela pediu, foi 3.500 que eu tinha que dar de entrada. Eu falei assim, e agora? Onde que eu vou arrumar esses 3.500? Aí ela falou assim, não, mas não se preocupa não. Ela não deixou nem eu falar mais nada. Ela só pegou e falou assim, mas não preocupa não. É esses 3.500, mas vamos fazer assim, eu divido de 5 vezes para você dar. É Deus ou não é, irmão? É Deus. E está aí hoje, né? Nem já está mais surradinho, porque já tem tempo. Mas Deus realizou o meu sonho. Deus realizou, por quê?
Porque eu coloquei diante do Senhor e eu tive fé que Deus ia fazer. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua enfermidade dessa noite. Como essa mulher aqui, ela foi curada. Por quê? Porque ela colocou a fé dela em ação e a recompensa veio. Então, que nessa noite você coloque tudo nas mãos do Senhor. Se você acha que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Não tem uma cura que o Senhor não possa curar. Se for da permissão do Senhor, Ele traz a cura. Ele traz a solução para o seu problema. Mas basta você acreditar. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nessa noite eu queria que você se colocasse de pé. Eu fiz uma anotação aqui, que eu sabia que aqui, né, toda vez que eu faço esboço, Deus muda tudo. Tudo que eu coloco não é o que eu coloquei. E eu anotei umas coisas aqui que eu achei muito interessante, que Deus foi dando assim. E eu vou ler para vocês. E eu queria que você, nessa hora, você pudesse colocar seus pensamentos no Senhor e no que tanto te aflige. E se você, eu queria convidar a diaconisa Thaís e a Laura para estar aqui. Elas vão louvar um hino para vocês. Esse hino foi quando eu comecei, quando eu recebi esse convite para trazer essa palavra. E o Senhor colocou muito forte no meu coração. É um hino bem antigo, mas que falou muito comigo, e eu creio que vai falar no seu coração também. Irmãos, não desiste de tentar. Não desiste de lutar. Essa enfermidade não é para te matar. A última palavra vem do Senhor. Quando o medo vier bater na tua porta, mande a fé e atender. Porque se a razão diz que não, a fé diz que sim. Se a razão diz que não pode, a fé está dizendo, você vai conseguir. Se a razão está falando que não tem jeito, a fé está falando, usa a tua força. Se a razão está falando que não vai conseguir, a fé está falando, é hoje que você vai conseguir. Se a razão estiver falando que esse homem vai te decepcionar, vai te frustrar, a fé está dizendo, esse é diferente, esse homem já fez milagres. Esse não é simplesmente um homem, ele é o próprio Jesus que ressuscita, que cura, que restaura, que liberta, que vai mudar a sua vida. Então, para de dar ouvidos para a razão e começa a andar pela fé, porque a razão vai te travar e só vai conseguir se movimentar se você guiar seus passos pela fé. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos e vocês prestassem atenção nesse louvor que elas vão estar louvando agora. E se você sentir no coração de vir aqui na frente, você talvez essa palavra, esse testemunho tocou no seu coração, talvez você queira entregar a sua vida ao Senhor, e você queira uma mudança de vida, você fique à vontade, você pode vir estar aqui na frente, né, que nós vamos orar por vocês. Amém? Glória a Deus, aleluias. Glorificado. O mais forte, irmãos, é para Jesus. Glória a Deus, esse Deus é lindo, maravilhoso. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Pastor Marcos.
A paz do Senhor, boa noite, igreja. Que o Senhor continue abençoando e usando a diaconisa Ana Cláudia cada dia mais e mais. Eu estava ali quietinho, ouvindo tudo, e eu falei assim, Deus, como é lindo quando uma pessoa vive de fé, quando a pessoa tem experiências de fé para contar e fala do que ela vive, fala sobre fé. E realmente a gente entra muitas vezes, não só aqui, mas na nossa casa, a gente está em algum lugar tão triste, tão abatido. E hoje o que o Senhor trouxe, né, nas nossas vidas foi a esperança. Existe a esperança. Tem coisas que chegam para desanimar mesmo, para abater, para te fazer querer até parar e desistir de algumas coisas. Porém, o Senhor hoje nos lembrou que tudo é impossível ao que crê, né? Então, vamos levar essa palavra mesmo para as nossas vidas todos os dias. Amanhã, às 19h40, oração com toda a igreja. Às 19h40, amanhã, não falte. Sábado, às 19h40, rolê com Cristo. Aqui na Mava. É um culto na direção dos jovens, porém, é para toda a igreja. Venha adorar, venha somar e venha interceder também pelos nossos jovens. Você que está em casa, venha, não falte. Domingo às 19 horas, o culto pós Acampa Mava Kids. E aí, aos pais, tem uma observação importante. Tragam os meninos de calça jeans, camiseta preta ou amarela. As meninas, calça ou saia e camiseta preta ou amarela. Não deixe de trazer o seu filho. O seu filho pertence ao Senhor. Aqui é o lugar da sua criança. E me incomoda ver algumas mães que vêm para o culto e não traz os seus filhos. Os seus filhos amam a casa de Deus. Os seus filhos amam o Senhor. Amém? Pastor Marcos. Aleluia. Amém, irmãos? Eu queria que aquilo que eu vou liberar sobre a vida de vocês fosse de vocês sobre os pés. Você pode ficar sobre os pés? Eu quero louvar a Deus pela vida dos visitantes. Deus abençoe sua vida com toda sorte de bênção. Assim como a Ju falou que não tem nada melhor do que estarmos na casa do Senhor e sermos ministrados através de uma palavra de fé, eu quero falar, eu queria que só você prestasse atenção, porque é para você o que eu vou falar. É para mim também que eu quero tomar posse. A Ana liberou 3 milagres para a gente aqui. A gente não pode sair pelas portas sem esse milagre. O milagre da mulher do fluxo de sangue. Deus pode visitar ou você, ou alguém na sua família que possa estar passando por algum mal, alguma doença incurável. Foi liberada uma palavra de cura sobre essa casa. Foi liberada também uma porta aberta onde você acha que nunca pode entrar. Ela falou, eu entrei por uma porta que para mim era impossível. Uma porta que para você é impossível possa ser aberta e definitivamente na sua vida. E qual foi o terceiro milagre que ela falou? O carro e não peça usado. Foi isso que ela liberou. E o Marco estava dali rindo, já tomando posse. Eu tomo posse que eu vou buscar na concessionária o carro dos meus sonhos. E o Júnior fala, pai, mas eu falei, Júnior, mas esse carro é caro demais. Pai, isso aí vai ser troco. Quem entendeu? Pai, o valor desse carro vai ser troco. Quem entende isso? Pastor, mas eu estou longe de viver isso. Então levanta a tua mão, porque a palavra é para você. Eu quero orar, liberando esses 3 milagres na sua vida. Não olhe mais com os olhos naturais. Pai, eu quero liberar os 3 milagres que a Ana pregou nesse lugar. Na cura, na vida, meu Pai, nossa, física. O milagre da porta impossível. E o milagre do carro, meu Pai, que não foi para luxo, foi o carro dos sonhos. Pai, eu quero liberar sobre as nossas vidas, no término desse culto, esses 3 milagres sobre a nossa vida. Que possamos sair pelas portas, meu Pai, crendo que o que o Senhor fez, meu Pai, o Senhor vai fazer novamente. E eu creio, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai materializar. Estamos, meu Pai, num propósito de fé,
fé que gera recompensa. E diante disso, eu quero liberar sobre a minha vida e sobre a igreja esses 3 milagres. Diante disso, peço ainda que o Senhor possa nos despedir debaixo da sua mão de poder. Livrando, guardando e promovendo dias de bênção sobre nós. Cura, é? Não vai repreendendo aí todo o mal sobre nós, irmãos. Está liberada a palavra em nome de Jesus. Aos que creem, diga amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje, amanhã e para todos sempre. Se você crê, diga amém. Declare a paz do Senhor, teu irmão. Estamos terminados em nome de Jesus.